Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de maio, e o tema do estudo de hoje é um chamado ao compromisso. Os textos bíblicos, que são a base do estudo de hoje, estão em Mateus, capítulo 16, verso 18, e Apocalipse, capítulo 17, verso 14. E aqui em Mateus, capítulo 16, verso 18, a palavra de Deus diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, o livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. O apelo do Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, resumido no simbolismo de duas mulheres. Mesmo que pareça que o povo de Deus será derrotado no conflito cósmico entre a verdade e o engano, Deus promete que sua igreja triunfará no final. Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. Sua igreja se fundamenta nos ensinos de sua palavra e é seguida por seu espírito. Babilônia, em contraste, se apega a ensinos e tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade de Deus revelada por ele nas Escrituras, na Bíblia, está simplesmente promovendo a confusão babilônica. Nos tempos da antiga Babilônia, igreja e Estado eram um e a mesma coisa. Quando Nabucodonosor se assentava no trono em seu templo, ele supostamente falava no lugar dos deuses. Em uma ocasião, como ato do desafio ao verdadeiro Deus, o rei babilônico, Nabucodonosor, aprovou um decreto universal que impôs a adoração e ordenou que os seus súditos se curvassem ao seu decreto, um poderoso símbolo do que o povo fiel de Deus, que se recuse a adorar a falsa imagem, enfrentará nos últimos dias. E você pode ver essa história em Daniel, capítulo 3. Nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união igreja-estado se levantará, a Babilônia espiritual, com um líder espiritual, afirmando falar como Deus. A palavra dele será declarada como a própria palavra de Deus e suas ordens como ordens de Deus. Ao longo dos séculos, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador na Terra. E eu dou um exemplo documental. Em sua carta encíclica, de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou: Nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. O dicionário eclesiástico Ferraris diz o seguinte: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas Deus e vigário de Deus. Você percebe? E eu finalizo o estudo lembrando aqui um texto importantíssimo da Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, onde o apóstolo Paulo disse que esse poder se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. E olha só, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Você entende? Você percebe? Não é à toa que todos os dias fazemos aqui esse apelo: conheça a Bíblia. Isso aqui não é uma questão de opinião, não é uma questão do que eu acho, não é uma questão daquilo que eu penso. É aquilo que está escrito. Precisamos urgentemente ter esse relacionamento de profunda confiança naquilo que está escrito. A Bíblia é muito clara, muito simples em seus ensinamentos. O que falta em nossos dias é essa capacidade
esse desejo de realmente confiar na Bíblia. Por favor, eu digo isso de coração, guarde esse conselho. Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Vou deixar com você aqui agora o texto da leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 18. Um grande abraço e, com a permissão do Criador, nós nos encontraremos amanhã para a continuação de nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.